vida jamais termina. Somos todos imortais. Não temos a possibilidade de matar a nós mesmos, apenas o corpo físico, um de nossos veículos de expressão. Nas reuniões mediúnicas, os relatos de espíritos que retornaram ao mundo espiritual pelas portas do suicídio é doloroso. Todos lamentam não terem aguardado o momento definido por Deus. Procurar ajuda, inclusive profissional, é um dos passos importantes. A oração e a certeza de que tudo passa e de que estamos guardados por Deus nos dá forças e confiança para seguirmos adiante sem medo. O suicídio é o ato de matar a si mesmo intencionalmente. É a 10ª causa de morte no mundo e uma das principais causas de morte entre adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. Há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio em todo o mundo anualmente. Estudos na área médica apontam como causas mais comuns transtornos mentais, como a esquizofrenia e a depressão, mas também vícios como o alcoolismo e as drogas. Outra causa significativa é a dificuldade em lidar com os sofrimentos, com as pressões da vida social, com as frustrações que sempre surgem nas relações, com as dificuldades financeiras também. Como lidar com os pensamentos suicidas? Como prevenir o suicídio? Como os suicidas despertam no mundo espiritual? Qual a visão espírita do suicídio? Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui Gerson Monteiro. Ele é vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro e articulista do Jornal Extra, assinando a coluna Em Nome de Deus aos domingos. Gerson, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gerson, o que pode conduzir uma pessoa ao suicídio? Normalmente é a falta de fé, porque quando nós temos uma crença em Deus, de que a alma é imortal, isso tudo colabora para que na hora da dor, da hora do sofrimento, nós tenhamos forças para vencer. Nós temos a nossa experiência própria, quando perdemos a nossa primeira filha, com 2 anos e 3 meses, com carcinoma no sistema neurovegetativo, e ela desencarnou exatamente no dia que eu completava 25 anos de idade, e fui até o 9º andar do Hospital Servidor do Estado para pegar um calmantezinho, etc. Mas quando eu cheguei no hall do elevador, olhei lá para baixo, a família toda, né, no velório, e eu disse, meu Deus, tanta dor, tanto sofrimento. A menina tinha 2 anos, né, quando começou o tumor e desencarnou com 2 anos e 4 meses. Tanta dor, tanto sofrimento, e não levo a minha Alcione para casa. Aquela dor profunda que, como se fosse uma punhalada no coração. Nesse momento de tristeza, recebi aquele pensamento, joga-se lá embaixo. E aí, quando eu percebi que aquele pensamento não era meu, percebi que tratava-se de um espírito, né, inimigo, no caso chamado obsessor, fiz uma prece, orei muito por ele. Quando nós fomos, uma semana depois, a Uberaba, porque o coração estava realmente estraçalhado, eu, a esposa e o sogro, eu contei ao Chico, pois é, Chico, passando por essa prova, e vi essa ideia do suicídio e tal. Ele disse assim, essa ideia foi de um grande inimigo de vocês. Então, um espírito inimigo de vocês, ou seja, meu, da esposa e do sogro, que para o sogro e a esposa vinha assim, joga a criança lá embaixo, não tem cura, você também. E comigo foi no último dia. Então, a gente percebe que nós 3 já éramos espíritas, né? O sogro, a esposa e nós, 16 anos. Naquele momento de dor, é claro, todos nós, por que nós não sucumbimos? Pela fé, pela confiança em Deus, na certeza de que a alma dela estaria muito bem, tanto que quando eu fui despedindo do Chico Xavier, no último dia,
o Chico pegou a minha mão e a da esposa, né, a primeira esposa, Janete, que ela desencarnou depois com câncer. O Chico disse assim: o doutor Bezerra manda dizer ao Simões, a esposa, que não fiquem tristes, que a nossa Alcione está muito bem e será um anjo de luz nos vossos caminhos. Então, eu acredito que a fé, seja qualquer religião, a pessoa acreditar em Deus, na existência, na bondade de Deus, na existência da alma, ajuda muito ela a não sucumbir nessas horas de dor e de sofrimento. Você falou da ideia suicida que às vezes vem à mente. O que fazer quando o pensamento suicida começa a assolar a mente da pessoa? É o que nós chamamos de monoideia, né? Essa monoideia é quase sempre a construção de uma influência negativa, né? De um espírito que quer nos prejudicar. O nosso André Luiz, na obra Ação e Reação, pelo médium Chico Xavier, ele tem um capítulo que até sugiro aos psicólogos, quem trata da área de saúde, circunstâncias reflexas. Uma determinada pessoa se mata aos 40 anos, em determinados momentos. Ela volta aos 40 anos da vida presente, aquelas circunstâncias voltam a rondar, quer dizer, situações reflexas, aquilo do passado volta a refletir novamente no presente. Então, essas ideias, ela precisa, primeiro, buscar o auxílio de um psicoterapeuta, de um psicólogo, o apoio de uma religião, vá à sua missa, conversa com o padre, procure o seu pastor, né, procure o dirigente do centro espírita, tem um atendimento fraterno na casa espírita, procure desabafar, porque essas ideias quase sempre elas nascem de fora para dentro. Então, nesse momento, é hora de reagir. Embora, pela nossa experiência, nós vemos também que há pessoas que nutrem elas mesmas essa ideia por uma rebeldia, por não aceitar. Então, nesse caso, mais do que nunca, ela precisa de pedir o apoio, porque o próprio Cristo, levando o madeiro, né, infamante, a cruz, ele precisou de um sirineu. Por que na hora da dor a gente vai ter o orgulho, né, na hora do sofrimento, não está aguentando? Por que a gente vai ter orgulho de não pedir o apoio a alguém, a um amigo, um ombro amigo? Você falou em circunstâncias reflexas, Sim. né? Então, os atos que nós fazemos numa encarnação acabam se refletindo nas encarnações subsequentes. Então, aquele que cometeu o suicídio, suicidou-se, ele vai ter uma tendência a isso na encarnação seguinte? Muito bem, e é muito comum. Essa prova que eu passei é sinal de que eu precisava, mais uma vez, ser testado. Não foi o acaso, né? Nós três, no caso. Isso significa que em algum momento da minha existência como espírita eu pratiquei o suicídio e hoje voltei para ser testado, né? Então, vamos dizer assim, pode perfeitamente ocorrer esse reflexo e que a pessoa precisa buscar o apoio terapêutico de uma religião para poder vencer essas ideias. Mas isso é muito comum, esse reflexo. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Vovó Aida, em São Gabriel do Oeste, no estado de Mato Grosso do Sul. A Casa de Vovó Aida ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando seu Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros. E mais, a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes do mês, o livro Paz na Terra e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o CD Acreditar no Bem, de Jackson e Alana, do Rio Grande do Sul. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.